A Turma do Giló é uma associação sem fins lucrativos que faz educação inclusiva através de um programa de diversidade nas escolas públicas de São Paulo. O que me motivou a criar a Turma do Giló foi meu filho, meu primeiro filho. Quando ele tinha mais ou menos 3 meses de vida, numa consulta com o pediatra, nós percebemos que ele não tinha o desenvolvimento como padrão, como uma criança sem nenhuma sequela neurológica. Mas o resumo de tudo, eu tinha um filho totalmente hipotônico, todo molinho. E com 2 anos o João teria que ir para a escola. E eu optei em colocá-lo na escola. Me lembro do dilema que um médico me perguntou: mas você vai colocar ele numa escola regular? E a partir dali eu falo que foi com 2 anos que eu vivi realmente o preconceito, porque até ali eu estava em família e o João era muito amado, muito querido por todo mundo. E aí na escola ele começou a ser o apontado, a criança que não anda, o menino que baba, a luta pela vaga do deficiente que tinha desenhado na porta da escola e as mães paravam naquela vaga. Ele não era convidado para ir na casa dos amigos. Então eu passei a fazer do limão uma limonada. Eu comecei a convidar os amigos para irem na minha casa, para brincarem com ele. Eu comecei a propor oficinas dentro da escola e atividades que incluíssem o João, mesmo escutando que ele estava na escola por uma questão social, queria ter uma vida social e não uma vida acadêmica. E eu questionava, eu falava: mas como vocês sabem que ele não aprende? Quem diz que ele não aprende? Ele não fala. E ele não fala porque ele é hipotônico, né? Ele não fala porque ele não quer falar. Então, como é que a gente vai saber se ele está pensando alguma coisa ou não? Eu questionava muito a escola em relação a isso. Aí eu fui pelo mundo afora, comecei a estudar o problema do João e a estudar outras maneiras de ensino que existiam pelo mundo. E comecei a trazer isso para o Brasil. Então eu comecei a entender um pouco mais de tecnologia assistida, eu comecei a trocar com as professoras atividades que pudessem que poderiam ser inclusivas, e aí a gente criou a Turma do Giló. E quando eu desenhei esse projeto, o ponto nevrálgico era: quem vai acreditar em mim? Né? Eu não sou professora, eu não sou psicóloga, eu sou mãe de uma criança deficiente lutando por um espaço, por acreditarem naquela criança e que eu quero ainda que acreditem em todas as outras. E a gente conversava em escola, a escola não queria nem saber. E aí veio a lei. Em 2015 saiu a lei brasileira. Eu falei: pronto, agora vai ser fácil, imagina. Né? Não existe nenhum projeto sobre isso. Vamos ensinar as escolas a fazerem a inclusão. Enquanto eu não provei para a escola que ele conseguia aprender, eu não tive sossego. Então eu descobri um equipamento chamado Tobii, que faz a leitura dos olhos, a retina, e mexe o mouse do computador. Os olhos é a única parte do corpo que ele tem movimento voluntário. Então ele consegue coordenar o mouse com os olhos, e ele mostrou para todo mundo que ele aprende sim e que tudo que se fala ele entende, ele é uma criança totalmente participativa. Quando a gente foi estudar esses números, a gente descobriu que quase 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E onde estão esses deficientes? Porque a gente escuta que no mercado de trabalho não consegue preencher as vagas da lei de inclusão porque não tem currículo. Então, se eu tenho 1/4, segundo o censo, que é deficiente, a gente não consegue cumprir 5% de lei de cota, onde estão os deficientes do nosso país? Eles também não estão dentro da escola. Porque a escola não existia a lei, então você não tinha obrigatoriedade, eles ficavam em casa ou em instituições de apoio para as crianças deficientes. Quando a lei foi sancionada, essas crianças apareceram dentro das escolas. Só que elas vão para dentro das escolas a passeio, porque a escola não está preparada para receber. E então você vê os professores dando folha em branco, faz um desenho enquanto a sala está estudando. Aí foi um outro número que a gente correu atrás. 70% dessas pessoas não são economicamente ativas. E o governo paga ainda uma bolsa, auxílio para as famílias. Então a gente tem milhares de brasileiros que podem fazer parte da economia do nosso país, que são simplesmente esquecidos e deixados de lado.
O programa, ele dura um ano letivo dentro de cada escola. A gente faz uma capacitação de todos os professores e funcionários, então a gente muda um pouco o olhar desses professores. O professor precisa entender que ele é apto, que ele é a pessoa apta para ensinar a todos. Em paralelo ao trabalho de capacitação, a gente faz um acolhimento às famílias. Então, são famílias de baixa renda, que normalmente não sabem muito a respeito das deficiências e das dificuldades das crianças. Então, junto com um grupo de assistente social e psicólogos, a gente faz esse atendimento às famílias. A gente também leva uma assessoria jurídica a essas famílias, para elas entenderem os seus direitos e os seus deveres perante a Lei Brasileira de Inclusão. A gente faz a pedagogia de projeto com todos os alunos da escola, onde a gente vai falar sobre diversidade, onde a gente vai falar sobre as diferenças. É muito importante falar sobre as diferenças com as crianças. E a gente também faz toda a parte de obra dentro da escola. A gente torna a escola o espaço acessível. E a acessibilidade, a gente não está falando só de rampa de acesso. A gente está falando de piso tátil, a gente fala dos sinais sonoros. A gente tem que contemplar toda uma população que está aí pronta para aprender, que está aí pronta para ir para o mercado de trabalho e que precisa de oportunidade. E a gente vai começar o ano de 2018, a gente está dando um salto para 4.200 crianças atendidas e a gente vai passar para 300 e poucos professores capacitados. A gente não imaginava nunca que a gente fosse chegar nesse número, nem que a gente pudesse ter a representatividade que a gente tem hoje. A gente sabe que a Turma do Giló hoje é referência em educação inclusiva. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no dia que eu não precise falar mais sobre inclusão. Que a inclusão não seja pauta para nada, porque ela faça parte do dia a dia de todo mundo. Então, eu quero que a Turma do Giló deixe de existir. Acho que o maior desafio é a gente conseguir escalonar o projeto da turma. Hoje a gente só consegue atender 5 escolas por ano. Escalonar isso e levar para o maior número possível de escolas no Brasil inteiro, para a gente poder alcançar o nosso objetivo, que é deixar de existir e deixar de ensinar inclusão, para que essa geração nova que vem aí tenha isso no DNA, na veia. E eu falo que juntos nós somos muito mais fortes. Nadar sozinho, criar uma coisa sozinho é muito difícil. E quando a gente vê uma parceria dessa, uma oportunidade, o que a agência está criando é o que a gente também prega. Ela está dando oportunidade, só que dessa vez estão dando oportunidade para a Turma do Giló, dar oportunidade para outras tantas crianças. A gente é muito grato por esse trabalho de vocês, que é lindo e inspirador.